mudou, mas as imagens para quem vive na Ucrânia continuam as mesmas. Este bairro residencial de Kiev foi atingido nas primeiras horas do ano. No meio dos escombros, Serhiy encontrou pedaços do míssil que destruiu a casa e matou a esposa dele, Irina. O sogro dela, este senhor, que morava numa casa ao lado, foi ferido no rosto e quebrou as costelas durante a explosão. Ele e o filho ainda não sabiam para onde ir. Os ataques a mando de Moscou foram intensificados desde que Volodymyr Zelensky visitou os Estados Unidos há 11 dias. O governo ucraniano confirma mais de 400 mortes nos bombardeios deste fim de semana. Nesta segunda-feira, os russos afirmaram que 63 militares foram mortos em um ataque contra um depósito de armas em Donetsk. A região é uma das 4 anexadas ilegalmente por Moscou. Segundo a Rússia, o ataque ucraniano foi feito com um sistema de mísseis de alta precisão enviado pelos Estados Unidos. Aqui na Casa Branca, o presidente americano Joe Biden garante que o apoio americano a Kiev vai continuar, mesmo com a oposição tornando-se maioria na Câmara. Nesta terça-feira, dia 3 de janeiro, todos os deputados eleitos tomam posse. No primeiro dia de trabalho, o presidente Lula recebeu autoridades estrangeiras que vieram para a posse e depois permaneceram em Brasília para reuniões bilaterais. Os encontros começaram logo cedo no Palácio do Itamaraty. O primeiro encontro do dia foi com o rei Felipe VI da Espanha. Depois, com o presidente da Bolívia, Luiz Arce. Lula também recebeu chefes de Estado de países da América Latina, como Chile, Equador e Colômbia, além dos vice-presidentes de Cuba e da China. Numa rede social, Lula lembrou que a China é o maior parceiro comercial do Brasil e disse que recebeu uma carta do presidente Xi Jinping que fala em Hoje eu tô agora não. os dois países. Hoje eu tô agora não. O presidente da Argentina, Alberto Fernandes, confirmou que vai receber Lula oficialmente no dia 23 em Buenos Aires. Personalmente creo que el presidente Lula es un líder regional y que le va a dar un impulso a la América Latina muy importante. Su presencia en Brasil es la vuelta de Brasil a todos los foros internacionales. O presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, também foi recebido no Palácio do Itamaraty. Ele convidou e Lula aceitou visitar Lisboa entre 22 e 25 de abril. Esse é um tema que está sempre presente nas nossas preocupações. Avançar no dossiê do acordo entre a União Europeia e a Mercosul. E aí, a política externa brasileira tem um papel fundamental. Lula não pôde ir ao velório de Pelé nesta segunda-feira, justamente por conta dessa maratona de encontros bilaterais. Mas o presidente fez um esforço, conseguiu organizar a agenda e decidiu que vai se despedir do ídolo nesta terça-feira pela manhã em Santos. Ainda no domingo, logo depois de tomar posse, Lula assinou 12 medidas que já têm efeito imediato. Entre elas, a que recria o Bolsa Família no valor de R$600 e a que prorroga a desoneração dos combustíveis por mais 60 dias. E ainda o decreto que inicia a reestruturação da política de controle de armas e também o decreto que restabelece medidas de combate ao desmatamento na Amazônia. Na lista de revogações assinadas pelo presidente estão ainda decretos publicados pelo governo de Jair Bolsonaro no último dia do mandato. Os atos foram assinados pelo então vice Hamilton Mourão, que estava no exercício da presidência. Entre eles, o que reduziria as alíquotas de PIS/COFINS sobre receitas financeiras de grandes empresas e retirava da receita quase R$6 bilhões por ano. Lula também suspendeu o processo de privatização de 8 estatais anunciado por Bolsonaro, entre elas da Petrobras, Correios e EPC. A revogação de uma série de normas sobre armas foi uma promessa de campanha de Lula. Uma nova regulamentação será discutida. Nas primeiras horas depois da posse, veio o anúncio do novo governo. Foi publicado um decreto que, entre outras medidas, suspende a aquisição e transferência de armas e munições de uso restrito para caçadores, atiradores e colecionadores, os chamados CACs, e para particulares. Limita para 3 o número de armas de uso permitido por CAC. Bloqueia com
concessão de novos registros para atiradores e caçadores, impede novos registros de clubes e escolas de tiros e cria um grupo de trabalho para propor nova regulamentação para o Estatuto do Desarmamento de 2003. Nós definimos uma moldura normativa que eu diria que é de transição entre um regime de liberou geral para o restabelecimento de um regime sério de controle responsável de armas no Brasil. As medidas foram publicadas no Diário Oficial desta segunda-feira e fazem parte de uma série de promessas de campanha do presidente Lula. Nos últimos 4 anos, desde a posse de Jair Bolsonaro, mais de 700 mil armas foram autorizadas pelo Exército para os CACs. Isso sem contar o que foi liberado pela Polícia Federal. Nos últimos 11 meses, 795 novas concessões para CACs a cada dia foram publicadas, um número recorde. Houve uma escalada na quantidade de clubes de tiros, que ultrapassaram atualmente os 2.000 estabelecimentos no país. Este representante de empresas importantes